Estou de volta às mídias sociais da TNT Esportes para a gente falar sobre a iminente ida de Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Já vem aqui fazendo tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias da TNT Esportes, curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, porque é o tema do vídeo de agora. As informações que têm corrido e inclusive confirmadas pela Monique Danello, repórter aqui da TNT Esportes, dão conta de que o Cruzeiro fez uma segunda proposta por Fabrício Bruno, na casa de 7 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador, mais 1 milhão de euros em metas variáveis a serem cumpridas, e que essa proposta agradou a diretoria do Flamengo e tudo caminha para Fabrício Bruno ser anunciado nas próximas horas ou nos próximos dias como novo reforço do Cruzeiro. Fabrício Bruno, que em 2020 foi vendido pelo próprio Cruzeiro para o Red Bull Bragantino, do Red Bull Bragantino chegou ao Flamengo e agora tendo a chance de retornar ao Cruzeiro. É um Cruzeiro muito ativo, muito participativo na janela de transferência, já trouxe Gabigol, já trouxe Dudu, pensando lá no zagueiro canhoto do Vélez, o Valentim Gomes, e agora perto de fechar a contratação do Fabrício Bruno. Eu acho que a contratação do Fabrício Bruno é uma boa contratação para o Cruzeiro. Esse valor de 7 milhões de euros me parece um pouco acima do que o normal, a gente pode colocar assim, o que só realça o quanto o Flamengo teve de oportunidade de vender o Fabrício Bruno por mais ainda. O Fabrício Bruno teve uma proposta oficial do West Ham de 15 milhões de euros que o Fabrício Bruno não quis ir. Depois teve uma proposta que o Flamengo negou num primeiro momento de 14 milhões de euros do Rennes da França. E agora o Flamengo vai acabar vendendo, ou está perto de vender o Fabrício Bruno por 7 milhões, que podem virar 8 milhões de euros. Então você vê como essas propostas do ano passado eram propostas gigantescas. Mas, sem dúvida nenhuma, o Fabrício Bruno é um bom zagueiro, é um zagueiro que não à toa esteve na seleção brasileira em 2024, a convocação não teve nada de errada, foi uma convocação que merecia e reconheceu o ótimo nível que tinha o Fabrício Bruno ali. É um jogador com uma capacidade muito boa de recuperação, um contra um muito bom, uma capacidade de disputar na velocidade com a maioria dos atacantes e conseguir vencer, tem um bom tempo de bola, é bom no jogo aéreo, então acho que é uma contratação muito boa para o Cruzeiro. Tem um ponto, uma questão que me deixa querendo entender como vai funcionar, que é o técnico do Cruzeiro, o Fernando Diniz, ele tem no seu jogo uma exigência muito grande da construção pelos zagueiros. O estilo de jogo do Fernando Diniz, por exemplo, no time que deu muito certo no Fluminense no ano de 2023, os dois zagueiros tinham uma capacidade incrível de sair jogando, de construir desde a defesa, o Nino e o Felipe Melo. Os dois eram muito bons fazendo isso. E no ano passado, em 2024, quando o Fluminense vendeu o Nino, o Fernando Diniz sofreu muito sem a presença do Nino, o estilo de jogo sofreu demais. E o Fabrício Bruno não é especialista de sair jogando. O Fabrício Bruno não tem essa característica como seu ponto forte. Ele nem é ruim saindo jogando. Não, de falar assim, não pode dar a bola nele que ele não vai fazer bobagem, tem que dar um bico para frente. Não é nisso. Mas ele não é um especialista, ele não tem como ponto forte essa construção desde a zaga, esse sair jogando. Tanto é que no Flamengo, depois que o Tite saiu e o Felipe Luiz chegou, o Fabrício Bruno virou reserva para o Léo Ortiz justamente por esse aspecto. Porque o Léo Ortiz é muito melhor saindo jogando do que o Fabrício Bruno. Então, fica aí uma dúvida de entender como vai funcionar essa necessidade do estilo de jogo do Fernando Diniz de ter um zagueiro que construa e que não é o ponto forte do Fabrício Bruno. Ele não é péssimo, mas também ele não é ótimo. Ele vai bem, ele vai ok na saída de bola. Mas acho que é um reforço que sinaliza ainda mais
o poderio do Cruzeiro na janela e a volta do Cruzeiro para brigar pelos títulos grandes em 2025. Hoje, quem terminou a temporada jogando pelo lado direito foi o João Marcelo, que fez uma primeira metade de temporada muito boa e caiu de produção, como todo o Cruzeiro, na reta final do Brasileirão. O João Marcelo é bom fazendo essa saída de bola, mas, em tese, o Fabrício Bruno chega para ser titular e o João Marcelo reserva. E no Flamengo, o Flamengo vai precisar recorrer ao mercado por se, de fato, vender o Fabrício Bruno. Porque hoje o Flamengo tem 4 zagueiros. 2 são titulares, Léo Ortiz e Léo Pereira. O Fabrício Bruno era a primeira opção, ou é ainda, mas se ele sair, o Flamengo perde a sua primeira opção da zaga, porque na ausência de qualquer um dos dois, tanto do Léo Ortiz quanto do Léo Pereira, o Fabrício Bruno era a primeira opção, o primeiro jogador que entrava e de boa, sem grandes preocupações. E a quarta opção de zaga era o Cleiton, jogador jovem, jogador revelado pelo Flamengo, e que passa a ser a quarta opção da zaga depois que o contrato do Davi Luiz não foi renovado. Se de fato vender o Fabrício Bruno, o Flamengo vai ter que recorrer ao mercado para ter uma terceira opção de zaga que lhe dê tranquilidade. Que se na ausência do Léo Ortiz ou do Léo Pereira, numa convocação, numa lesão, numa suspensão, você precisa ter uma terceira opção da zaga, alguém com bagagem, alguém rodado, alguém que possa assumir essa condição. E hoje o Flamengo não tem. Hoje a terceira opção da zaga é o Cleiton, que é muito jovem, não tem uma bagagem muito grande, uma rodagem muito grande. Esse é o cenário. O Flamengo, se vender de fato o Fabrício Bruno, vai ter que ir ao mercado, mas diante das situações de começo de nova gestão, com a gestão anterior do Flamengo, deixando um Flamengo com pouco dinheiro em caixa, talvez esses 7 milhões de euros caiam de uma forma muito positiva para o Flamengo pagar as coisas urgentes, buscar a contratação de um camisa 9, buscar a contratação de alguém para o lugar do Gabigol enquanto o Pedro não retorna de lesão e, se negociar o Fabrício Bruno, buscar uma terceira opção mais sólida na zaga.